69 anos, teve um progressista. Ah, estão falando que é americano. Em 77, professou votos solenes em 1981, foi ordenado sacerdote em 82, após obter doutorado em Direito Canônico em Roma, atuou como missionário no Peru por mais de uma década, como formador, professor e líder pastoral. E aí todos os cardeais, né? Nas varandas ali da capela, João, falando a respeito dele, né? Olhando para toda essa multidão lá embaixo, escolhido então o novo Papa. É um americano de 69 anos, Robert Francis Prevost. Que é o primeiro americano, e nós falávamos aqui, alguns professores, sobre o suposto interesse da Igreja Católica de não escolher um Papa dos Estados Unidos. Muitos falavam isso, que não consideram que não seria um americano. Por quê? Porque os Estados Unidos são uma grande potência mundial, militar, diplomática, e a Igreja, embora tenha um poder de influência também gigantesco, é uma instituição mediadora que tenta não se colocar como parcial, que ficaria à Casa Branca. Robert Francis Prevost é o primeiro Papa americano. Papa Agostinho. Esse foi o nome que o novo Papa, Robert Prevost, escolheu para ser chamado de Papa. Papa Agostinho, é isso que nos passaram. Nossa equipe de Inter é tão boa que eles separaram, né, João, Beatriz Ferretti, Léo Valente, aqui, todas as características de todos os nomes dos cardeais. Então, a gente tem ainda, do Papa agora escolhido, em janeiro de 2023, ele foi designado prefeito de Castério para os bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina. Elevado a candidato em setembro de 2023, promovido a cardeal bispo de Albano em fevereiro de 2024, é pastoral e missionário. A gente lembra também que ontem a gente falou muito sobre isso, vários cardeais lá, mas com características diferentes. A gente tem nesse momento um cardeal missionário sendo escolhido como novo Papa. Ele prioriza os serviços à comunidade, especialmente às periferias, aos pobres, como mostrou durante todo o seu longo ministério no Peru. Apoia a visão do Papa Francisco, de uma igreja mais aberta, mais pastoral, mais voltada aos pobres, menos rígida nas questões disciplinares. E aí vem uma outra questão que a gente falava muito na expectativa do novo Papa ser anunciado, o novo nome ser anunciado. E aí a Igreja Católica vai seguir com todas as mudanças que foram proferidas com o Papa Francisco, vai dar alguns passos atrás, inclusive vários especialistas dizendo que a Igreja Católica deveria dar alguns passos atrás, mas a gente vê que não foi isso que aconteceu, não. Ele segue muito a linha do Papa Francisco, acredita no diálogo com a sociedade contemporânea, acredita na importância de uma igreja acolhedora. Então, o que a gente vê, né, João, é que a escolha do novo Papa, agora chamado Papa Agostinho, é uma escolha muito próxima. Leão 24. Papa. Que ele é agostiniano, inclusive o Léo Valente, que está direto na nossa redação, trazendo essas informações, nos fala que ele é agostiniano, por isso houve essa confusão inicial. O Papa Leão XIV, portanto, um nome elegido pelo eleito, né? O cardeal Prevost, agora, de certa maneira, perdendo esse nome para grande parte da população mundial, se tornará Papa Leão XIV. Já informou, aliás, porque ele toma posse imediatamente. Que momento histórico. Já tivemos, Paulo, em 2013, vários primeiros, né? O primeiro Papa sul-americano, o primeiro Papa jesuíta, o primeiro a escolher o nome Francisco. Agora temos o primeiro cardeal americano se torna Papa. Então, o comecinho do Vale que eu tinha falado não era isso, tá? O nome dele, agora escolhido como Papa, é Papa Leão XIV. Agostiniano é a linha dele dentro da Igreja Católica, tá? Então, o nome que o Papa americano escolhe, Robert Prevost, é Prevost ou Prevost? Fala, Prevost, eu muito falando Prevost. Vou conferir, inclusive, assim, como que chamam diretamente ele lá nos Estados Unidos.
continuar no deboche, então, por enquanto, que escolheu o nome de Papa Leão XIV. Aliás, isso é algo comum de acontecer, né? De você continuar com nomes que já... Será que depois do Papa Leão XV? Que ainda não tinham sido... Brincadeira, gente, não é Vamos não. chamar aqui de novo o João Queiroz, ele é teólogo, que está conversando com a gente. João, saiu um nome que não estava nas listas de papáveis, né? Também saiu um americano, como o João bem lembrou, alguns especialistas que a gente entrevistou nos últimos anos, das últimas horas, nos últimos dias, inclusive não faziam apostas ali para um americano justamente pela questão política, de como a gente sabe que tem todo um envolvimento da sociedade nesse momento, não é uma escolha única católica, né? Então a gente sabe que por conta de Donald Trump, piadas do almoço que ele teria feito nos últimos dias, toda a questão política, muitos apostavam numa não escolha de um americano. Mas foi o que aconteceu. Um americano, muitos apostavam numa não escolha de alguém com uma linha próxima a de Francisco, também foi o que aconteceu. E muitos apostavam numa escolha de um papa mais velho, também não foi o que aconteceu. Ele tem 69 anos. Como é que você recebe, como é que você consegue fazer uma análise em primeiro momento aí desse nome agora que foi divulgado para todos nós? Isso, o fato dele ser americano de fato é uma surpresa, é a segunda vez seguida que o Papa tem idade. 69 anos não é tão novo assim. O cardeal Prevost, ele de alguma forma se encaixa no perfil que foi falado, né? Antes do conclave começar, os cardeais falaram do perfil que eles procuravam, que achavam que seria o melhor para a igreja, seria um perfil que daria continuidade às reformas de Francisco, mas que ao mesmo tempo desse uma estabilidade para que essas reformas florescessem. Então, é quase como se o Papa Francisco, no seu pontificado, tivesse rasgado a terra e colocado sementes de mudança. Então, os cardeais, nessa eleição, buscavam realmente alguém que não rasgasse mais a terra, mas que pudesse regar essas sementes para que elas criassem raízes e pudessem crescer e florescer. Ou seja, se esperava de fato um Papa que desse continuidade a Francisco, mas uma continuidade com um pouco mais de cautela, uma continuidade que fosse mais organizada. Então, já se falava um pouco sobre talvez um canonista ou alguém que fosse de fato da Curia Romana, apesar de aliado com o Papa, para que, no caso com o antigo Papa, para que pudesse dar um pouco mais de ordem e estrutura às reformas do Papa Francisco, né, que enquanto jesuíta e latino-americano tinha essa característica mesmo de aumentar as fronteiras, de esticar um pouco a corda. Então, o Papa agora, Papa Leão XIV, vem com essa missão. E o nome que o Papa escolheu, inclusive, é muito interessante, porque o último Papa Leão, o Papa Leão XIII, eram muitas transformações na forma de viver mesmo. As pessoas que existiam um êxodo rural, as pessoas foram mais às cidades e trabalhar mais no governo social da igreja. Então, o Papa Leão XIV... Por favor, desculpa, a gente já volta com você, mas nesse momento o Papa Leão XIV então vai aparecer. Antes do horário previsto, hein? Estava previsto que ele aparecesse pela primeira vez às 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília, mas daí, Papa Leão XIV fazendo a sua primeira aparição como Papa, sendo ovacionado por todos aqueles que lá embaixo estão. Conciliação, um papo de paz, um papo humilde. A cidade é Roma, na qual ele é bispo, se torna agora bispo, e mundo, de maneira geral, ele é o Papa de 1,4 bilhão de católicos, é reverenciado por cerca de 50 mil pessoas agora na Praça Fronteira. Demais. Deve ter chorado na Sala das Lágrimas e agora chorando mais uma vez, sabendo da responsabilidade. Não, arrepiado, com certeza, mesmo aqueles que não professam essa fé, mas que entendem quão significativo é esse momento, sempre que é uma situação totalmente atípica, ainda mais americano. E ao lado dele, à esquerda, aparece Sérgio Manberti, que é o arcebispo que fechou as portas da Capela Sistina.
emoção. Acredito que ele vai falar, inclusive, né? Ele deve falar em latim, porque é a língua oficial, o idioma oficial da Igreja Católica, embora